Muito bem, então muito boa tarde a todos pela vossa disponibilidade para participar em mais uma Smart Discussion. Nós temos abordado nesta segunda fase destas discussões temas que nos parecem muito interessantes do ponto de vista deste contexto pós-pandémico em que estamos. Começámos há 3 semanas com o Purpose. Vamos ter daqui a 3 semanas, ou ainda pode passar para baixo, vamos ter daqui a 3 semanas uma sessão sobre o Value, Chave da Economia, onde vamos ter o António Machado Correia da Price, a Isabel Furtado da Cotec e o Bastonário dos Economistas, ainda Bastonário, porque vai haver eleições, o Vidal Martinho, e hoje temos aqui conosco 3 pessoas que nos vão, sem dúvida, ajudar na discussão de um tema que todos nós consideramos absolutamente crítico, que é o tema da governance. Portanto, muito rapidamente, o Miguel Poiares Maduro dispensa qualquer tipo de apresentação, portanto, é uma figura pública, tem feito muito pensamento e muita reflexão do ponto de vista destes temas, é também, como é sabido, um eminente professor no Instituto Europeu de Florença, onde, aliás, tendo que eu sei, antes de vir para o governo, foi diretor do Instituto Público de Governance, portanto, é um tema que lhe é muito caro. Dá também aulas agora na Católica, foi ministro e está ligado a muitos projetos e muitas iniciativas, portanto, não vale a pena estar aqui a referi-las todas, porque estávamos aqui, não digo uma tarde inteira, mas pelo menos um bom tempo. Depois temos, para complementar a intervenção do Miguel, 2 testemunhos práticos de pessoas que me apraz muito ter aqui, conheço há muitos anos e para quem tem muita consideração. O Zé Furtado é um eminente economista do ISCTE, fez depois os seus estudos complementares em Londres e no MIT, e tem ao longo dos últimos 25 anos feito uma carreira notável do ponto de vista de previsão, gestão, regulação, sobretudo na área pública, de empresas públicas, agências públicas, entidades da comunicação social. Conheço há muito tempo, conheci através do Diogo Vasconcelos, aliás, trabalhámos todos nessa altura num grande projeto ligado à Sociedade de Informação em Portugal, e há poucos meses estivemos precisamente a celebrar a memória do Diogo. A banda é neste momento a coordenadora do Portugal Digital e tem a responsabilidade de também, de certa forma, manter viva este trabalho e dar-lhe agora uma nova dinâmica. Portanto, passo de imediato ao Miguel, agradecendo mais uma vez a disponibilidade. Obrigado, Jaime. Como eu tive a oportunidade de dizer há pouco àqueles que já estavam online, eu trabalho os temas de governance, sobretudo do ponto de vista público, do ponto de vista de desenho de instituições públicas, de processos de decisão públicos e, em particular, do sistema político. Mas aquilo que vou mencionar, penso que várias das questões que vou abordar também são relevantes para quem pensa, sobretudo, a corporate governance, a governação, empresas. Há desafios, do meu ponto de vista, que são comuns, embora a minha abordagem parta mais dessa área que eu já pensei, já estudei um pouco mais. E para ser breve, há 5 grandes temas que eu quero suscitar, que do meu ponto de vista são desafios da governance hoje, que do meu ponto de vista, em alguns casos, foram alterados, amplificados pela pandemia. Mas todos eles, podiam dizer, eram questões que já existiam antes da pandemia. O primeiro tem a ver com quais são os níveis de decisão adequados, quais são os níveis de governo adequados, se quiserem, os níveis de governação adequados. Há hoje em dia uma multiplicação de fóruns de decisão, de níveis de governação, que por um lado é exigida pela natureza que os problemas e os desafios assumem, e por outro gera uma complexidade acrescida nas formas de interação e de relação que se criam entre os diferentes níveis de governação. A segunda questão, e eu depois irei abordar um bocadinho mais de detalhe, mas sem me estender muito, como disse, espero não passar das 18h15. A segunda questão tem a ver com a ultrapassagem de formas de decisão e funcionamento em silos, quer de conhecimento, quer de gestão desse conhecimento ao serviço de processos de decisão, para formas de governação que se designam de governação integrada. É a segunda questão que eu gostaria de abordar. A terceira tem a ver com uma mudança de alteração nos critérios de avaliação, sobretudo de políticas públicas, mas que também penso é relevante para outro tipo de política, de decisões, daquilo que se chama dos outputs para outcomes. E já vou explicar o que é que isso quer dizer. O quarto aspecto tem a ver com o impacto da inteligência artificial e o último é sobre o impacto ao nível da própria liderança, ou seja, quais são as características de liderança
que serão hoje em dia mais ou menos necessárias. Sobre a primeira questão, ela decorre muito da circunstância de nós termos cada vez mais uma sociedade integrada e interdependente para além dos Estados. Nós, hoje em dia, eu costumo dar um exemplo que decorre de um livro de um arqueólogo italo-americano chamado Giorgio Bussolati, que se chama A Origem da Política. E ele identifica a origem da política com a civilização mesopotâmica. Portanto, ele não está a falar da origem da democracia, está a falar da origem da política. E porquê? Porque é o momento em que se desenvolvem os primeiros espaços urbanos, ou seja, em que as pessoas deixam de viver juntas e partilhar um território, não em função de pertencerem à mesma família ou à mesma tribo, mas sim pela mera circunstância de todos estarem nesse território, frequentemente associada à existência de recursos que se pretendia utilizar nesse espaço. E que coincidiu também com o aparecimento da linguagem funcional, ou seja, da linguagem que era suscetível de ser ensinada e aprendida. Porquê é que ele identifica isto com a origem da política? Porque ele diz que foi a circunstância das pessoas partilharem esse território e esses recursos e terem de tomar decisões para resolver os conflitos sociais que surgiam ou sobre como gerir esses recursos comuns que existiam, foi essa circunstância associada ao facto de, não pertencendo à mesma família ou à mesma tribo, não terem regras, digamos, naturais de funcionamento para resolver os conflitos ou para decidir como alocar esses recursos, que gerou a necessidade de criar formas de gerir essa interdependência. No fundo, o que nós temos hoje é uma necessidade de formas de política para além do Estado, porque a nossa interdependência crescentemente ocorre em espaços que não o Estado. Mas noutras dimensões ela reforça-se a nível local. Por exemplo, nós temos não apenas uma mudança para níveis de decisão mais elevados, mas em algumas matérias, por exemplo, ao nível das cidades, um reforço da importância de níveis de decisão mais locais. Este penso que será um dos grandes desafios que temos no futuro, que é, por um lado, porque as nossas formas de desenho e de forma de governação, ou seja, de como organizamos a participação, de como organizamos a informação que temos, e, portanto, na sequência disso, os processos de decisão que partem dessa informação, estão associados a um modelo de governação que foi desenhado com determinadas bases de unidades territoriais que já não são as unidades mais relevantes. Esse é o primeiro desafio. O segundo decorre da circunstância de a simples multiplicação desses níveis de governo cria problemas de articulação muito significativos, e um dos grandes desafios do futuro é como articular esses diferentes níveis de governação. Isso é, sobretudo, aquilo que tenho falado, um desafio público, em termos de organizações de instituições públicas e políticas, mas que também com reflexo nos atores privados, desde logo porque estão sujeitos, por exemplo, a vários níveis de regulação. O segundo aspecto que queria focar é a importância que assume aquilo que se designa de governação integrada. Ou seja, é claro hoje em dia que a maior parte dos desafios que nós temos são desafios que exigem a conjugação de diferentes saberes, de diferentes disciplinas, que não são compatíveis, e o alinhamento, no caso público, de políticas setoriais diferentes na persecução de um objetivo comum. No domínio público, de novo, como vos disse, é aquilo que eu conheço melhor. Combater, por exemplo, o abandono ou o insucesso escolar não é apenas uma matéria de política de educação. Exige política de habitação, política de apoios sociais, política de imigração, porque pode ter a ver com a dificuldade de novas comunidades imigrantes, tudo isso. Mas o mesmo, por exemplo, em matérias que têm a ver com as necessidades de mercado de trabalho. Hoje em dia nós sabemos que, por exemplo, há falta de mão de obra numa série de setores neste momento na economia. Isso não se resolve apenas com políticas macroeconómicas. Isso pode depender, por exemplo, de políticas em matéria de imigração, políticas de qualificação. Portanto, mais uma vez,
a necessidade é de uma governação integrada. Mas as nossas organizações, e aqui quer as organizações privadas, quer as organizações públicas, estão preparadas para funcionar em silos, porque a tendência foi a especialização do conhecimento. Em termos de eficiência de decisão, julgou-se durante muito tempo que ela era mais rápida com um conhecimento mais especializado. Ora, isso não deixa de ser verdade, a especialização é importante, quer dizer, quem sabe de tudo acaba por não saber nada, mas ao mesmo tempo é necessário conseguir colocar esses diferentes saberes especializados, alinhados e convergentes na resolução de desafios que exigem precisamente a coordenação e a conjugação de massa crítica decorrente de todas essas áreas disciplinares ou de todas essas áreas especializadas. E isso é assim, quer, neste caso, do meu ponto de vista, claramente para instituições públicas, quer em instituições privadas. Claramente é mais claro que mesmo a nível da gestão de empresas tem mais sucesso quem consegue congregar e superar o funcionamento em silo. E é sabido, desde erros enormes que funcionaram, como por exemplo, um dos exemplos que se dá em matérias de segurança interna nos Estados Unidos da América foi o funcionamento em silos, que em larga medida impediu que os americanos conhecessem, sabessem a tempo e impedissem o ataque às Torres Gêmeas. É um dos casos que mais levou a discussões sobre essa problemática. E, portanto, um dos grandes desafios hoje em dia é a promoção dessa governação integrada, sem, por um lado, abandonar as vantagens do conhecimento especializado e superando, ao mesmo tempo, uma cultura de silos profundamente enraizada, quer nas nossas instituições administrativas, públicas, quer nas instituições privadas. Terceiro desafio e terceiro tema que eu queria colocar tem a ver com a alteração em termos das formas como avaliamos o sucesso de políticas públicas, e eu direi, embora de novo essa não é a minha especialidade, provavelmente quem trabalha também em estratégias empresariais, mas como avaliamos esse sucesso e como à luz de como o avaliamos, temos de mudar a estrutura de incentivos com que desenhamos essas políticas públicas ou essas estratégias empresariais. O que é que eu quero dizer com isso? Durante muito tempo, e de novo usando o exemplo da área pública que eu conheço melhor, as políticas públicas, durante muito tempo, eu direi, ainda continua a ser assim, as políticas públicas, se nós olharmos para o PRR e, por exemplo, aos famosos marcos e metas, é isso que assistimos, infelizmente. O que está ali em termos de marcos e metas é output. É quantas pessoas é que nós vamos qualificar? Quantas empresas é que vamos apoiar? Quantas escolas vamos construir? Quantos quilómetros de estrada vamos intervir? Quantos quilómetros de ferrovia, em quantos quilómetros de ferrovia vamos investir? E não em termos de outcomes, que é aquela estrada que competitividade é que vai gerar, que aumento de exportações é que vai gerar, que aumento de produtividade é que vai gerar. Se eu qualificar trabalhadores, qual é o aumento de empregabilidade, ou o aumento dos salários, ou o aumento de produtividade dentro das empresas? Isso é o que nós temos de medir. Não vale a pena estar a qualificar pessoas se depois isso não tem reflexos, quer ao nível do emprego, quer da qualidade desse emprego e dos salários correspondentes, nem reflexos ao nível do aumento da produtividade das empresas. E é isso, por exemplo, que nos diz boa parte das políticas. Portugal é dos países que, em termos relativos na Europa, mais têm investido em formação profissional com menos retorno nesta área. Não é que a nossa produtividade e a competitividade das nossas empresas tenha, nem o salário médio em Portugal tem evoluído de forma correspondente ao investimento em termos relativos que nós temos feito nesta área. Ora, avaliar outcomes, avaliar resultados em vez da mera realização de projetos, por um lado, exige métricas mais exigentes, mas que são possíveis. Há hoje em dia ciência sobre isto desenvolve-se nessa matéria. E, por outro lado, tem outra coisa, exige sistemas de incentivos totalmente diferentes. Exige, por exemplo, que ao nível da qualificação das ações de formação profissional, que o pagamento das mesmas não se faça por pessoa formada, mas sim atenda ao sucesso dessa formação, ou seja, por exemplo, à taxa de empregabilidade, ao aumento do salário médio das pessoas que foram sujeitas a essa formação, a critérios desse género. Portanto, o que eu estou a dizer é, esta discussão não é apenas uma discussão sobre o que é que vamos medir, é uma discussão também sobre medindo
temas diferentes e devemos medir os resultados e não a mera realização, quais são as consequências que isso tem em termos da estrutura de incentivos que nós associamos às políticas públicas ou à estratégia empresarial que desenhamos. Quarto tema, e já estou a ceder em relação, eu tinha dito que não ia ceder e já me estou a ceder e só vou no quarto, mas vou para cá ser mais breve, é a questão da inteligência artificial. A inteligência artificial, e nós no Instituto em Florença, em que eu continuo a ensinar, é uma das áreas em que estamos a estudar mais nesta altura, tem um potencial disruptivo brutal. Nós sabemos que tem um potencial para as empresas, em conjunto com a robótica, enorme. Há estudos que indicam que podem, por exemplo, eliminar, em termos de empregos existentes, entre 35% a 50%. Há um estudo, por exemplo, da Universidade de Oxford, embora eu sou muito cético sempre à fiabilidade destes estudos, porque acho que não sabemos ainda o suficiente para conseguir prever. Conseguimos prever que vão ser disruptivas, mas já aconteceu muita disrupção no passado, que se pensava que ia eliminar trabalho, mas que na realidade depois foi substituído por outro tipo de trabalhos com grande sucesso. Mas para além disso, tem um potencial enorme. Por exemplo, uma das áreas que nós estamos a estudar em Florença é a possibilidade de utilização da inteligência artificial ao nível de processos de licenciamento público. Não é? Reparem, nada impede que um licenciamento industrial ou um licenciamento de uma habitação passe a ser feito por inteligência artificial, é das matérias mais fáceis da inteligência. E reparem a simplificação burocrática que isso implicaria e como isso iria facilitar, por exemplo, mesmo ao nível das empresas. Porque os sistemas de inteligência artificial poderiam fazer uso de todo o acervo de decisões do passado, mais toda a legislação aplicável, e com base nisso, rapidamente elaborar uma decisão. Mas, introduzindo a inteligência artificial nesses domínios, nós, por exemplo, aumentávamos a objetividade e eliminávamos o risco de corrupção, não é? Um sistema de inteligência artificial não é corruptível, ou pelo menos a suscetibilidade de poder vir a ser corrompido, também existe, mas por outras formas, é muito menor. Mas a questão é que há muitas decisões, a decisão fundamental em termos de inteligência artificial não é tanto onde é que se pode utilizar a inteligência artificial. Ela pode ser utilizada em quase praticamente todo o tipo de decisões que nós possamos imaginar. Mas sim em quais é que nós as queremos utilizar. E isso é uma decisão humana, em primeiro lugar, e tem a ver com a circunstância de há determinado tipo de decisões em que exige um processo de confiança público e talvez erradamente as pessoas ainda confiem mais no decisor humano do que numa máquina de inteligência artificial. Para vos dar um exemplo ainda mais dramático a esse respeito. O John Hopkins Hospital fez uma análise, usa já o Watson, o sistema da Watson, da IBM, para decidir, para fazer diagnóstico médico, apenas diagnóstico médico, e eles chegaram à conclusão que era mais fiável e errava menos do que quando o diagnóstico é feito pelos próprios médicos. Mas daí a pessoa passar a interagir com o sistema de inteligência artificial não é viável no curto prazo. Mas não é porque não seja mais fiável. É porque as pessoas continuam a confiar mais num médico humano. E, portanto, o sistema de inteligência artificial, neste caso, serve sobretudo para o médico sustentar melhor e ter mais confiança naquilo que comunica ao paciente. E em termos públicos, isso também existe assim, até porque as pessoas acham que quando estão a interagir com alguém que é humano, há um sentido de potencial de responsabilização que não existe com uma máquina. Portanto, isto são tudo questões que, independentemente do potencial do que a inteligência artificial permite fazer, vão limitar aquilo, ou melhor, o nível de rapidez com que nós passaremos a utilizar a inteligência artificial numa série de domínios. Depois há outras questões também muito importantes que têm a ver com a circunstância dos sistemas de inteligência artificial, como eles partem de informação histórica, poderem, ao adotar essa informação histórica, adotar os enviesamentos estruturais
informação histórica. Por exemplo, há um caso muito conhecido, a Amazon passou a utilizar a determinada altura, ou utilizou como projeto piloto, o sistema de inteligência artificial na contratação de pessoas, aí a determinada altura percebeu que o sistema estava a discriminar contra as mulheres. Porquê? Porque tinha lido isso com base no histórico de decisões de muitos anos. No fundo, tinha adotado, incorporado esse enviesamento de género no processo decisional. E, portanto, é outro dos desafios que temos de inteligência artificial. A última ponto que eu queria tocar tem a ver com a questão da liderança. E aqui, em particular, a pandemia acho que coloca novos desafios à liderança. Em primeiro lugar, ao nível de uma mudança dos recursos humanos, a concretizar-se realmente, e há muitas empresas, a Facebook é aquela mais conhecida que diz que 50% da sua força de trabalho já não regressará ao escritório físico e, portanto, continuará a trabalhar a partir de casa, a Facebook disse isso. Isto muda totalmente a forma de gestão de recursos humanos e a liderança necessária ao nível transversal de toda a empresa, não é? Será ainda mais importante a capacidade de gerir uma empresa com base em objetivos, na definição de objetivos e na avaliação do cumprimento de objetivos e não de regras formais, de presença no local de trabalho. E, portanto, esse é um desafio de liderança que eu acho enorme para o futuro a confirmar-se isso. Embora, a ser bem conseguido, é um desafio que transporta essa liderança num sentido mais positivo, porque lá está, porque os objetivos são realmente aquilo que nós devemos medir em termos de sucesso. O segundo aspecto eu acho que a pandemia vai acentuar a importância de prever o futuro. Ou seja, a pandemia trouxe uma lição de que os nossos sistemas de decisão incorporam de forma deficitária os riscos hipotéticos e futuros. Isso já está a ver a nível do ambiente, em que a questão climática já existia, mas eu acho que nunca houve tanta pressão e nunca houve, o tema nunca foi tão saliente e não está tão presente na decisão política e privada também, do que agora, em parte por isso, não é? E isso vai valorizar ainda mais na liderança a capacidade de ler a linha do tempo, aquilo que vai suceder. Há um episódio, não sei se conhecem um filme que é o Margin Call, sobre a crise financeira. Se não conhecem, aconselho. Eu uso precisamente no seminário que dou de liderança em Florença para os meus alunos, uso um extratozinho desse filme, que é o Jeremy Irons, que aparentemente é baseado numa história verídica, embora esteja depois ficcionada, não sei se este episódio assim acontece. Em que é a noite em que aquele fundo de investimento antecipa a crise relativamente a todos os outros, porque há um analista que consegue detectar que eles têm um grave problema com ativos tóxicos ligados a tudo o que tinha acontecido. E eles vendem depois na manhã seguinte, passam a noite toda a decidir o que fazer. E há a reunião com todos os responsáveis, então o analista, e está o Jeremy Irons, que é o líder da empresa, e que vira-se na altura para o analista e para todos os outros diz: você sabe porque é que eu estou aqui nesta posição? E ele diz: não sei, seguramente não é por ser o mais inteligente, há muita gente mais inteligente aqui à volta desta mesa do que ele, diz ele. Eu estou aqui porque sou aquele que sabe ouvir a música e ouvir para onde é que a música vai, e eu neste momento, sabe o que é que eu ouço? Eu não ouço música nenhuma, portanto nós vamos vender tudo. E basicamente aquilo é uma lição de liderança que às vezes o líder precisamente não é aquele que é o mais inteligente à beira da mesa, mas é aquele que consegue tirar a partir dessa informação e sobretudo conseguir antecipar aquilo que vai suceder e agir com base nessa capacidade. Jaime, e peço desculpa por ter demorado um bocadinho mais. Não, foi ótimo, não, também. Passamos agora então aos dois, começamos com o Zé Furtado e depois continuamos com a banda. Zé Furtado. Não estamos a ouvir, Zé, tem que... o som, por favor. Muito bem. Okay. Muito boa tarde a todos e a todas. Quero mais uma vez agradecer ao Jaime Quezado por ter vindo a propiciar este espaço de partilha e de enriquecimento pessoal. Estar aqui hoje perante vós constitui para mim uma distinção, mas também um enorme prazer. Tratando-se de um núcleo restrito de amigos
do Jaime, farei a minha breve exposição em registro informal e sem filtros. Ressalvo à partida que não tenho a mínima pretensão de conceptualizar em matérias de governance, menos ainda depois da lição que acabámos de assistir, sempre esclarecida e eloquente, proferida pelo Miguel Poiás Badudo. Pretendo simplesmente contar uma história que reputo de curiosa, que ocorreu comigo no ano passado, ao ter sido chamado a desempenhar funções de gestão num grupo empresarial a partir de casa, distante de tudo e de todos. Este meu testemunho certamente servirá de mote à intervenção da Wanda de Jesus sobre os méritos da digitalização. Ao enfatizar alguns factos, sentir-me-ei gratificado se puder estar a contribuir para uma melhor ponderação da importância e das particularidades da governação em entidades públicas. Por opção de vida, quinquenalmente assumo desafios novos, em contextos profissionais distintos, o que por vezes significa regressar com responsabilidade acrescida, mais arejado e amadurecido, aonde sinta que tenha deixado algo inacabado. Foi o que aconteceu no meu regresso ao Grupo Águas de Portugal. Há 2 décadas, no decorrer de um único triênio, lidei com 5 ministros de 3 partidos políticos e um independente, com visões contraditórias na mesma pasta setorial. Abreviei então o ciclo e segui em frente, no meu tempo e pelos meus pés, como sempre me orgulho de ter feito em todos os cargos que exerci. Ficou, porém, a sensação da oportunidade perdida. E retive uma inquietação, diria que no plano cívico, sobre a dificuldade em compatibilizada a estabilidade das instituições com a inconstância dos ciclos políticos. Eis o primeiro repto que lança à discussão. Logo que iniciei as atuais funções, após uma prolongada ausência do setor, ultimamente a liderar um banco no exterior do país, tive necessidade urgente de ganhar proximidade da realidade das pessoas, beneficiando do seu saber e experiências. Promovi o retiro estratégico, alguns no ciberespaço, por força das circunstâncias, tendo envolvido em painéis de trabalho os quadros especializados e da alta direção do grupo. Cabe assinalar que foram sendo veiculados para esses painéis de trabalho 500 mil de contributos e sugestões remetidos por colaboradores de outros níveis da estrutura das empresas participadas que corresponderam ao apelo da participação. Tenho gosto em partilhar aqui convosco detalhes da reflexão inicial sobre a estruturação do encontro e a linha condutora da reflexão estratégica a adotar para informar e dar consistência aos trabalhos. O Grupo Águas de Portugal assume o propósito de marcar a diferença na vida das pessoas, fornece o bem mais precioso, protege a saúde pública, preserva o ambiente. Esse interesse público é legitimamente interpretado e corporizado por um largo espectro de stakeholders. As tutelas governamentais, os acionistas da holding e as 200 de municípios enquanto acionistas nas empresas participadas, as entidades reguladoras, económicas e ambientais, enfim, as múltiplas forças vivas da sociedade. Para simplificar esta complexidade relacional e percepcionar de forma mais direta as expectativas da universalidade dos portugueses, afinal aqui nos compete servir, circunscrevemos o exercício centrado em 3 olhares críticos sobre a nossa atividade. Uma primeira perspectiva necessariamente a do cliente que avalia o nosso trabalho essencialmente com base em critérios de fiabilidade, qualidade e de preço, o que requer de nós um enfoque na resiliência das infraestruturas, em especial para confrontar o impacto adverso das alterações climáticas. A busca continuada de eficiência nas operações, para o que se revela fundamental a aceleração digital, e a salvaguarda da sustentabilidade económica das empresas, em especial nas regiões do interior de menor densidade populacional. Uma segunda perspectiva, mais lata, a do cidadão. Cidadão que, a pronunciar-se, revelaria preocupações centradas na qualidade das massas de água, na proteção da biodiversidade e nas bandeiras azuis das praias. Cidadão esse que, informado, sinalizaria também o imperativo
da descarbonização no ciclo urbano de água, pois o Grupo ADP é o maior consumidor público de energia, sendo este o principal custo no processamento e transporte de água. Mas, em simultâneo, o Grupo Águas de Portugal dispõe de condições para ser autossuficiente em energia verde, gerada nas albufeiras e infraestruturas das empresas, como irá acontecer no decorrer desta década. E o imperativo da circularidade, promovendo o reaproveitamento dos resíduos, em concreto, mediante a gradual reutilização, à margem de consumo humano, da água residual tratada, que por regra é devolvida ao meio hídrico, e a valorização das lamas, reencaminhando para a agricultura e para a construção. A muitos dos cidadãos podia ainda ocorrer uma maior interação com o sistema científico e tecnológico em processos de inovação, o reforço do cluster da água, alargando as oportunidades de negócio, a projeção internacional, projetando as nossas reconhecidas capacidades e competências setoriais. Finalmente, era essencial uma terceira perspectiva, a do próprio colaborador, que aspira a uma maior qualificação desse seu espaço de realização pessoal e profissional, alicerçado num modelo de governo robusto, numa estrutura organizacional fluida, em sistemas e processos racionalizados e em condições de funcionamento apropriadas. Tudo isto aliado à natural ênfase na valorização do capital humano. Com esta abrangência, representava um primeiro fator de coesão, de alinhamento e de estabilidade, avaliar o presente, perspectivar o futuro e fixar o rumo estratégico. Num processo amplo e participativo que a todos vincula, num perímetro de cerca de 2 dezenas de empresas, com 3.300 trabalhadores dispersos pelo país e com presença em 13 geografias. Retomando as particularidades na gestão das organizações públicas, e neste caso, multipolar ao longo do território nacional, é requerido um esforço adicional das organizações públicas para reforçar a cadeia de comando, suscitando um efetivo compromisso das pessoas na persecução de objetivos claros. Aqueles que as entidades públicas, que naturalmente prosseguem o interesse geral, um atributo que as distingue consiste na necessidade de corresponder, com equilíbrio e equidade, a um espectro muito alargado de anseios, expectativas e necessidades, por regra muito diversificados e não coincidentes. Daí a importância que atribuímos à explicitação e ampla difusão do quadro estratégico de compromisso do Grupo Águas de Portugal. Tanto mais que a estratégia não carece de ser mantida sob reserva ou confidencialidade em ambiente não concorrencial. Prática idêntica de submissão a escrutínio público é observada no dever de reporte da execução e de prestação de contas que nestas instituições tem que extravasar os formalismos normalmente requeridos. Uma última especificidade a referir prende-se com as condicionantes ao processo de alocação de recursos e sua consequente mobilização, inerentes à aplicação da disciplina financeira do Estado, fundadas no geral e abstrato, o que limita bastante a agilidade de decisão. Gostaria de concluir esta ilustração, centrada em episódios, para mim, marcantes, referindo que a ambição estratégica do Grupo Águas de Portugal, alinhada com a agenda digital e ecológica, é suportada numa estrutura técnica, económica e financeira robusta, que gera um cash flow anual, EBITDA, de 350 milhões de euros, distribui consistentemente dividendos e tem um nível de endividamento reduzido face aos meios gerados. Lamento não poder continuar a aprofundar com a devida objetividade e rigor o aliciante tema da governance pública, tanto no que respeita aos princípios e modelos de enquadramento, orientação, avaliação e controle, aliás, referidas pelo Miguel Poiás Maduro, como da responsabilização, incentivo e valorização remuneratória, pelo impacto na economia e na sociedade das entidades que em cada momento atuam na órbita pública, nem sempre expostas a choques exógenos. Este é seguramente um tema da maior relevância e que bem merece atenção na nossa plataforma de Sharing Knowledge. Muito obrigado. Muito bem, deputado, por esta nota muito prática de uma experiência de facto de grande sucesso e complexidade. Passava agora à Wanda, penso que tem Sim. Olá, Jaime. Muito bem, sim, senhor. E muito obrigada por estar presente, Wanda. Obrigado. Muito obrigado, Jaime. Eu vou tentar aqui fazer a apresentação. Estão a ver os meus slides? Sim, sim. Já estão? Sim, já estamos a ver todos.
Já estão? Sim? Só um momento. As tecnologias às vezes... Bom, já estão a ver, não estão? Muito bem. Sim, sim. Muito bem, então, Jaime, antes de mais, obrigadíssimo por este convite. Eu vou gosto. tentar ser sucinta para também podermos beneficiar daquilo que este grupo fantástico nos tem trazido, que é a partilha. Quero começar para dar-te uma homenagem. Este slide é exatamente para isso, por nos teres trazido e nos alimentares todos os dias com este grupo fantástico. Dizer-te que é uma honra também estar aqui hoje e se calhar vou fazer a minha intervenção muito rapidamente em 4 áreas. Vou usar este documento visual porque depois pode ser mais fácil também partilhar para o grupo e também para me ajudar. Mas a minha primeira parte, muito rápida, é eu a tentar justificar porque é que o Jaime me convidou. Ou seja, tentar fazer aqui um balanço do que é que eu posso trazer de diferente e de se calhar mais, como ele me disse, de uma experiência muito prática e vivida nos meus últimos 15 a 20 anos nestas áreas, em termos de governance e de importância do digital no governance. Wanda, eu penso que não estamos a ver o slide correto agora, peço desculpa. Tive aqui uma indicação. Ainda não estou só a resumir o que é que vou fazer. Muito bem, sim, senhor. Portanto, estava a dizer essa primeira parte, uma segunda parte falar da minha experiência destes 15 a 20 anos. E depois vou fazer aqui, porque não sou, aliás, já vi aqui ilustres convidados, como o professor Tribolé, portanto isto aqui é uma grande responsabilidade estar aqui deste lado, mas tenho algumas referências que uso mais bibliográficas, que depois também no que é o âmbito deste sharing knowledge farei convosco. E por último, vou-vos dar um exemplo, aliás, como o Miguel Paiás Maduro disse, de um exemplo que tenho nas mãos neste momento, e é o PRR Inclusiva, da importância do governance e da sua complexidade, e deixo aqui como caso prático para o grupo daqui a um ano. Muito bem, porque é que eu acho que o Jaime me convidou? Porque provavelmente eu sou uma incorrigível apaixonada pelo digital, e acho mesmo que ele é fator crítico para melhorar a nossa sociedade, a nossa economia, a nossa vida. E tenho feito em toda a minha vida, desde a consultoria ao governo, na primeira unidade de missão em que estive com o Diogo Vasconcelos e onde conheci o Jaime na UMIC em 2003, depois numa área mais corporate, no mundo associativo, nas startups, numa multinacional e agora, diga-se lá porquê, na Portugal Digital, que é de facto, como o Jaime disse há pouco, voltar, não é, a uma agenda de um Portugal mais digital que comecei também na UMIC e senti que poderia aqui dar aqui um outro contributo exatamente por esta experiência provavelmente diferenciada. Vou fazer aqui uma ponte que eu gostei imenso da sessão que tivemos, a primeira, Jaime, sobre o propósito, e este slide no canto superior esquerdo foi o resumo da professora Fátima Carioca sobre o que é ter um propósito. E, portanto, que eu trago aqui, que é a razão de ser, dá sentido, faz-me rever rumo ao futuro. E o que vocês veem é exatamente mais do que o propósito, é a missão. Portugal Digital é um motor de transformação do país e tem como propósito acelerar Portugal e projetar o país no mundo sem deixar ninguém para trás. Eu achei muita graça quando foi à apresentação e recomendo que todos vejam o vídeo que o Jaime partilhou. E depois como? Através da capacitação digital das pessoas, da transformação digital das empresas e da digitalização do Estado. Por esse motivo, o plano de ação que acompanha, não é? O plano de ação para a transição digital tem efetivamente... Não estamos a ver. Estão a ver? Não estamos a ver, não. Não estamos a ver, é isso que eu estava a dizer há um bocado. Desculpem, agora é que eu achei que já estavam a ver. Não estávamos, não. É por isso que eu há um bocado estava a dizer que não estávamos a ver a apresentação. Espera aí. Aparece aqui... CG Serviço Desk, eu penso que é um problema de... Não, sabem porquê? Porque eu tenho... vou fazer outra vez, só um momento. É um problema de conectividade. Não é não. Eu tenho 2 ecrãs e estava a projetar o outro ecrã. Vamos ver se vocês já veem agora. Já estão? Sim. E agora vê-se. Está perfeito, Vera, está perfeito. Pronto. Portanto, então... Não viram, mas eu também estava a acompanhar, depois eu partilho também os slides. Estava-vos então a dizer, como disse aqui no canto superior esquerdo, e eu não estava a falar de algumas coisas de facto a pensar que vocês estavam a ver, que foi um slide que a professora Fátima Carioca partilhou na última sessão sobre o ter um propósito, não é? E estava aqui a explicar o propósito da Portugal Digital, que está espelhado também naquilo que é o plano de ação para a transição digital, que, como vos estava a dizer, está organizado e foi publicado em março do ano passado em 3 pilares. A capacitação digital,
a inclusão digital das pessoas, a transformação digital do tecido empresarial e das empresas e a digitalização do Estado. Eu faço aqui um paralelo com o corpo humano, porque ajuda-nos a arrumar, que é as pessoas são a nossa cabeça, as emoções, as empresas são o sangue que bombeia a economia, não estivesse eu também no Ministério da Economia, e a digitalização do Estado, que é a nossa estrutura óssea que nos suporta. Eu vou deixar isto apenas para referência, porque não vou falar disto, mas como aproveitei de estar com este grupo, que é as várias medidas e os vários projetos que estão em curso e que me ajudam muito a pôr em prática. Houve aqui um problema técnico que a Wanda teve, uma vez, enquanto a Wanda está a tentar entrar, eu se calhar pedia aqui a um dos participantes para se quiser dizer alguma coisa sobre o tema e assim animámos um bocado a conversa. Almirante António Gameiro Magos, está aqui connosco, não está? Posso fazer uma pergunta, Jaime? Sim, Carlos, muito bem, com muito gosto. Ok. Aqui para discussão, depois da Wanda reentrar, aos participantes, eu penso que há aqui um desafio do governance, que é o equilíbrio entre o presente e o futuro. Isto nota-se tanto na política, como no setor público, como no setor empresarial. Como é que o governance ou a supervisão da gestão, e mesmo a gestão, se nós virmos o governance num sentido mais lato, não queria entrar aqui em definições, gera os incentivos e as remunerações que existem para resultados imediatos e presentes versus os resultados futuros. Isto é importante em termos de estabilidade do sistema financeiro, em termos de transformações, reformas que são necessárias nas empresas, no setor público, ações que têm impacto no longo prazo e que são absolutamente necessárias, ou penalizações que há, inclusivamente, que nós estamos a colocar para o futuro, em termos de empresas, em termos de setor administrativo ou mesmo em termos políticos. Não sei se alguém tem alguma ideia de como endereçar esse desafio. O Miguel Paiás Maduro, não sei se quer, enquanto a Wanda não entra, dar alguma nota sobre este comentário do Carlos Oliveira. Muito bem. José Furtado, queres dizer alguma coisa em relação a esta nota do Carlos Oliveira? Por agora não, mas tentando reagir a este tema, é de facto um assunto a nível das boas práticas de governação, penso que está a ser muito cuidado e que passa por, exatamente como o Carlos Oliveira refere, alinhar interesse a partir de incentivos, isto é, deslocar alguns incentivos do presente para o futuro, designadamente em tudo o que tem a ver, por exemplo, com matérias associadas à remuneração variável, mas que de facto é um tema muito premente. Olha, a Wanda ainda não está connosco. Sim, senhor. Isto foi mesmo castigo de transição digital, que é a mim que me cai a rede, não é? No centro do portal digital, cai a rede. Eu agora ia brincar com o meu colega, que também já vi que está assim, o vice-almirante Gameiro Marques, que temos que ligar ao CEGER, almirante. Estou na Secretaria-Geral e não sei o que é que aconteceu à rede, que foi mesmo abaixo, fiquei sem internet. Bom, mas estou de volta e peço imensa desculpa por esta... Não tem problema. Isto faz parte, mas é mesmo, faz parte da transição digital, exatamente estes glitches. Bom, isto eu estava aí diretamente então para aquilo que é o que o Jaime pediu, que é tentar sistematizar a aprendizagem, ou o que é que, em termos de incorporação do digital no governance, eu posso reter daquilo que tem sido a minha experiência. E eu diria 3 coisas, e algumas delas até já referidas na história que o José referiu, que tem a ver uma com a cultura digital. Nós, hoje em dia, eu acredito sinceramente que no mundo digital todos os negócios são digitais e, portanto, se não trabalharmos uma cultura digital que, para mim, na minha ótica, tem 3 pilares críticos e, portanto, qualquer líder, qualquer empresa tem que pensar sempre nestes pilares, se estiver a pensar numa verdadeira estratégia digital. Estamos a falar dos dados e da analítica para a tomada de decisão, na privacidade, e aqui em sentido muito lato, e também ouvi com atenção os temas que o Paiás Maduro referiu, nomeadamente no que diz respeito à inteligência artificial, que vem trazer aqui também o mesmo nível, uma maior complexidade
em abrangência ao tema da privacidade e da ética, e depois o tema que está absolutamente core da cibersegurança. E não, eu não alinhei com o vice-almirante Gameiro Marques sobre este tema, mas é aquilo que acredito efetivamente em termos de uma cultura digital. No que diz respeito a esta incorporação do digital no governance, é absolutamente essencial termos uma liderança digital. Para mim, e isto foi um framework que criei com base, mais uma vez, na minha experiência, daquilo que tem sido a minha experiência, eu acho absolutamente fundamental 3 coisas. Uma, apostar e garantir a diversidade, e essa diversidade é ao nível de todos os tipos, estamos a falar de backgrounds de formação, diversidade cultural, diversidade de género, claro, mas garantir que as equipas na área do digital e para incluírem aquilo que é a representatividade da sociedade são o mais diversas possíveis. Depois é a confiança, o tema, e vai ser tema de um próximo, não é? De um próximo tema que é o trust. A confiança é absolutamente essencial para acelerar aquilo que é a transformação digital dentro de uma organização. E por último o risco, e aqui liga com o tema de que eu acredito fortemente, o que é trabalhar numa organização que tem um growth mindset e os que não têm, que é abraçar e avaliar o risco. O risco faz parte, tem que ser avaliado, mas tomar riscos é a única forma, de facto, de conseguir acelerar nesta transformação. E, portanto, falhar e aprender rápido e também na lógica do growth mindset ter aqui a ideia de uma aprendizagem constante. E por último, também já disse o José, um foco absolutamente fanático nos clientes e nos colaboradores. Ou seja, se nós tivermos um dia no nosso governance em que não esteja a espinha dorsal ou as discussões centrais não se centrarem em torno destas 2 entidades, provavelmente a discussão não tem muito valor para aquilo que é a nossa missão. Naquilo que é o caminho para a transformação digital, eu penso sempre nestas 4 áreas: o capacitar colaboradores, envolver clientes, trabalhar as operações e transformar os produtos. E a nossa nível de transformação digital poderá estar mais próximo de estarmos a trabalhar nos 4. E para isto, eu diria que eu resumi aqui também de uma forma um bocadinho, se calhar, diferente ou pouco ortodoxa, aquilo que eu acho que são os princípios da liderança para conseguir fazer esta transformação digital. E digo mais uma vez isto, naquilo que me motivou nas últimas organizações, e quando tive também com muitos clientes nesta área, que acho que de facto funciona. É fundamental comunicar e trabalhar com muita clareza, com colaboradores, com clientes e parceiros, e mais uma vez, quando fazemos a análise do nosso governance e da forma como estamos a fazer, se não está a ser claro e se pedimos esse feedback, temos que corrigir. É fundamental, e eu gosto mesmo de usar a palavra energia, que é gerar energia nas pessoas para inspirar, arriscar, inovar, porque é a única forma delas se sentirem motivadas de facto a serem elas, e ouvi 500 mil, não é, de ideias que tiveste, José, na tua, que é gerar esta energia para que realmente haja resolução de problemas. E depois ligar e conectar, ou seja, na era digital tudo está ligado e conectado. As coisas estão ligadas, as equipas, as ideias, os contextos e as estratégias. Se as lideranças não tirarem partido disto, então vamos ao tema que foi o segundo tópico do Miguel de Poiares Maduro, dos silos e de não quebrar estes silos que existem e que são de facto constantes. E por último, um tema que me é muito querido, que é planear, mas só para improvisar. Porque o que nós temos de mais certo, e a minha experiência nesta área, é que tudo o que planeamos vamos mudar, mas não tendo um plano que a gente depois saiba corrigir, é meio caminho andado para de facto não conseguimos fazer os processos de transformação. E não podia deixar de dar nota aqui uma coisa muito importante que tem a ver com, dentro destes pilares, o tema da comunicação e da colaboração na era digital. Nós, de facto, temos demasiadas ferramentas à nossa volta, nós neste momento comunicamos por todos os canais possíveis. Num governance digital é absolutamente crítico garantir as nossas várias audiências, e seja com que ferramentas forem, com que tecnologias forem, temos que ter claro a forma como estamos a comunicar e a colaborar. Se acharmos que isso vai ser, e nestes vários níveis, eu, neste caso pessoal, uso muito o OneNote para uma direção executiva, uso muito o Teams para criar direções de equipas e de projetos, quando tinha, não é? Quando há colaboradores muito abrangentes, neste momento eu trabalho no governo e, portanto, a rede é um bocadinho maior, uma rede social interna para colaborar com todos os colaboradores ao comunicar, e por último, o LinkedIn, por exemplo, para comunicar com o público.
de forma constante e permanente. Ou seja, isto em termos de governance corporativo e mesmo governamental, eu diria que é absolutamente crítico. E se isto não está claro no governance de gestão, eu penso que de facto não é de facto uma pedra a resolver. Por último, aqui alguns quick wins e must-dos, mas são super simples, mas eu gostei só para sistematizar também na minha cabeça e espero que seja útil para alguns de vós. É que a estratégia digital, e não sei se temos aqui também uma pessoa que me inspira muito nestas discussões, que é o Paulo Simões, mas que também está no nosso grupo, que tem discussões que tem com ele sobre como é que o digital... Hoje não está, hoje não pode estar. Mas a gente fala muito sobre estes temas, sobre qual é que é dentro do governance, onde é que tem que estar a área do digital. E pode estar de muitas maneiras, mas há 2 ou 3 coisas que me parecem, do que eu tenho visto, que são um caminho para o sucesso. Primeiro é que o digital tem que ser core e transversal. Tem que ter pivôs em todas as áreas de negócio. Porque, como eu vos disse, o caminho para a transversão digital vai desde a produtividade, não é, das pessoas, às operações, às vendas e ao produto. Não deve ter uma dependência direta de qualquer departamento de tecnologias de informação e comunicação. Eles devem trabalhar em colaboração. Idealmente, com um suporte eu chamo-lhe, por isso é que o Paulo a gente está sempre a discutir os nomes, que é um Chief Digital Officer, um Chief Transformation Officer, mas fundamental ter um reporte direto ao CEO. E, portanto, sem estes ingredientes, eu não tenho assistido a muitos casos de sucesso de transformações digitais aceleradas. Depois, é absolutamente fundamental criar campeões dentro da transformação digital, e hoje também é claro, com a transformação que vimos nestes 2 anos de pandemia, que é a 2 níveis, é na forma de colaborar. Achávamos que isto poderia ser automático, mas não é, e também, obviamente, na relação com clientes e no negócio que temos. E por último, não menos importante, porque eu acho mesmo que é, e acho que o Carlos Oliveira está connosco também hoje, já vi os 2, não é? Acho que temos os 2 Carlos Oliveiras, o da UMIC e o da Farfetch connosco, com quem trabalho muito na Fundação José Neves, sobre o tema da capacitação e da retenção de talento. É absolutamente fundamental os líderes e as organizações perceberem que têm que trabalhar este pilar, sem isto não têm um terreno fértil para o progresso da transformação digital nas organizações, e para isso têm que fazer uma aposta grande na aprendizagem ao longo da vida, na requalificação dos seus quadros, para que consigam atrair talento. Eu já ouço histórias muito interessantes de algumas empresas, e até grandes, de perguntas de jovens talentos sobre o que é que eles estão a fazer ao nível de transição digital e transformação digital, e que sem isso provavelmente eles não aderem ou não conseguem ser atraídos para essas empresas. E agora, para terminar, vou-vos deixar 2 referências que aproveitei por causa deste desafio do Jaime de falar sobre estes temas, mais estruturadas que a minha, que é empírica e de experiência pessoal, que foi este livro que encontrei sobre governance digital, que acho muitíssimo interessante. Eu peço desculpa porque isto foi um print screen do Kindle, não se vê muito bem, mas eu vou partilhar e, portanto, que acho que era interessante. Mas, Wanda, não está para ser o acetato, é melhor talvez pôr agora. Não tem estado a ver? Não, nós não temos nada a ver já um bocado disso, mas não há problema nenhum. Nós depois partilhamos a apresentação, não há problema nenhum. Desculpem. Então, pronto, isto foi o que eu estava, pensei que vocês estivessem a acompanhar. Sim, mas nós depois partilhamos, não tem problema nenhum. Pronto, agora os livros é que era importante, eventualmente. Era uma referência aqui a este livro, que é o Governance Digital, que eu achei muitíssimo interessante, que é o Governance na Digital Age, e que recomendo. Estava a dizer que isto é um print screen do Kindle e por isso não se vê muito bem, mas recomendo esta leitura. E depois, claro, acho que para mim ele já tem vindo a ser referenciado, e também acho que foi referenciado não sei se foi a Isabel Jones, também foi a Fátima Carioca, que é sempre para mim também um guia muito interessante, o Simon Sinek, que é o que eu sinto. Foi a Fátima Carioca. Foi a Fátima, que nós estamos de facto, para mim este é um dos meus preferidos, que é o Infinite Game. Nós estamos de facto num destino, o destino não é definido, é apenas um caminho e portanto um crescimento constante, e portanto o tema do propósito, da confiança, do assumir riscos, da adaptação à mudança e do aprender com os melhores é de facto absolutamente essencial. E por último, brinco convosco, não para discutir, mas deixando-vos aquilo que é uma das coisas que tenho em mãos agora, que é, por exemplo, a nossa componente do PRR, que é as empresas 4.0, e dizer a complexidade que é, no caso das empresas, deste ecossistema
do que estamos a fazer, e também com muita atenção, e também já tenho discutido isso, Miguel Poiares Maduro, sobre o facto de o PRR estar muito focado para outputs e não outcomes, mas estamos a tratar de dizer os outcomes agora, não dissemos à Comissão, ou pelo menos tentar matriciá-los, mas dizer-vos que de facto esta complexidade de organismos e de entidades faz com que o governance do digital já transpôs aquilo que é o governance das próprias empresas e do corporate de uma empresa só, ou de uma área governativa, mas de facto só vai funcionar se juntarmos várias equipas e, muito importante, e tem sido uma grande experiência, porque estive muito tempo no privado, agora com esta nova incursão aqui na área pública, o trabalhar entre o público e o privado. E tenho-vos a dizer, até porque estamos num grupo privado, não é? De sharing knowledge, aquilo que eu tenho tido como maior desafio, e isso vai ser interessante para a sessão de confiança, Jaime, é de facto garantir que há confiança entre os players na mesa e eu procurar em cada reunião, em cada interação, criar aqui o território de confiança certo entre o público e privado, tem também sido um desafio muito interessante e que será um desafio de governance, certamente, não só para mim, mas também nas nossas organizações. E muito bem, eu penso que está excelente. O Miguel Poiares Maduro já tinha dito que tinha que sair um pouco mais cedo. Miguel, não sei se ainda conseguia dar uma nota final antes de sair. Não, eu estava agora mesmo a escrever que esta notícia de que do que se vão desenvolver os outcomes do PRR é uma notícia fantástica, espero que sim. Fico sobretudo com a curiosidade e um bocadinho mais otimista, né? Muito bem, Miguel, muito obrigado pela nota que nos deu inicialmente, nós vamos continuar aqui mais um bocadinho ainda e mantemos eu tenho outra coisa às 19 e portanto tinha mesmo este constrangimento de uma hora só. Peço desculpa. Estamos perfeitamente sintonizados. Muito obrigado. Até à próxima. Eu desafiava agora talvez o professor Tibolé, que está aqui connosco, que é um verdadeiro decano destas coisas. Professor Tibolé, quer nos dar uma pequena nota sobre este tema da governance? Uma coisa breve. Jaime, eu tenho muito gosto e por acaso tenho mesmo muito gosto, só queria dizer que eu perdi aqui um bocadinho a intervenção da Wanda, recebi uma chamada urgente, mas percebi agora que houve uma notícia importante no fim e fiquei muito excitado, até porque estou a ter uns desenvolvimentos interessantes aí numa área do PRR, na área do governo, e é interessante isso. Mas eu ia dizer que aquilo que, em particular, o Miguel Poiares Maduro referiu sobre governance foi para mim interessante porque é muito complementar das coisas que eu tenho pensado. Eu para mim, aquilo que me tem mais motivado para pensar e agir em termos de governance tem muito a ver com, enfim, e da minha área de engenharia informática e de computadores, tem muito a ver com a noção do sistema operativo, do operating system, num sistema, numa máquina. E que, no fundo, é a existência, no caso de um computador, ou de um sistema, ou de uma rede, a existência de uma aplicação especial, de uma capacidade especial, cuja finalidade não é fazer nada de específico em particular, isto é, que possa ser delegado em aplicações especializadas, mas é fazer aquilo que mais ninguém pode fazer, que é assegurar a integridade, a coerência, a preservação do todo sistémico, a saúde do todo sistémico. E a partir do momento que detecta desalinhamentos, coisas que não estão a funcionar bem, disparar os mecanismos de atuação operacional para haver as correções. Portanto, a governação numa sociedade ou num grupo empresarial, gostei muito de ver o José Furtado, que já não vi há muito tempo, ou num grupo empresarial, a governação, para mim, está associada à concretização de mecanismos de gestão do todo sistémico, que não é substituído por nenhuma das instâncias individuais que há nos mecanismos orgânicos. Tem que ser uma atividade, obviamente, que tem que estar personalizada e tem que haver autoridade em pessoas e em órgãos, mas é algo que visa o todo. E eu tenho dito e redito que
numa área em particular, vejo a tremenda falta desta capacidade quando pensamos na estrutura que nós temos para governar o Estado português. Porque não temos mecanismos de governação. Quer dizer, os mecanismos a arquitetura que nós temos para a gestão e controle da máquina do Estado português são mecanismos dos modelos industriais do século XIX. Não há mecanismos de gestão horizontal, a não ser exceções. Lá se cria uma unidade de missão com o almirante à frente para conseguir mandar e fazer coisas e atingir resultados. Mas é por exceção, porque não faz parte do desenho do sistema. Portanto, faz-nos parte do sistema operativo, no sentido computacional. Para mim, a governação, esta é uma dimensão da governação, para mim é fundamental, que depois tem aspectos parcelares, a governação financeira, a governação económica, a governação ambiental, a responsabilidade social, etc. Mas era isto que me oferecia dizer. Bem, eu não sei se o Armindo Monteiro está aqui connosco. O Armindo Monteiro foi o presidente da ANGE e é um empreendedor e um empresário conhecido, ligado à CIP e outras entidades. Armindo, não sei se nos estás a ouvir? Se calhar não está conectado. Muito bem. Então é capaz de desafiar aqui a Judite. A Judite está-nos a ouvir de Aveiro e é uma pessoa que tem, tanto quanto eu sei, andado muito no terreno, é também professora na Universidade de Aveiro, e às vezes é importante termos também estas percepções de quem está no terreno. Judite, relativamente a este tema da governance e daquilo que tem sido as violações que tem tido, acho que é importante também termos outras perspectivas e outras visões. Olá, Jaime, obrigada por esta tua iniciativa, sempre dinâmico, é extraordinário ver a dinâmica que tu empreendes aqui neste grupo, obrigada mesmo, e cumprimentar todos. Eu não percebo nada de governance, ok? Eu não percebo mesmo, e é sempre um gosto imenso ouvir os especialistas a falar destes temas maiores. Como diz o Jaime, a minha atuação é muito micro, é muito no terreno, é muito nas empresas, nas médias, nas pequenas, e elas de facto sentem os problemas deste mecanismo de governação que muitas vezes não é claro para elas. E quando ouvimos a Wanda a falar desta estratégia de digitalização, que é sempre extraordinariamente interessante, nós depois no terreno percebemos que para muitas empresas ainda a digitalização é o anular o papel das empresas. A visão que as empresas têm dos processos é ainda muito reduzido, muito limitado. A inteligência artificial acontece em lado nenhum daquilo que eu conheço, em 2 ou 3 empresas. Portanto, há aqui um trabalho muitíssimo grande que é preciso trazer lá de cima cá para baixo para o terreno. Há muita coisa a fazer nestes pontos todos que vocês partilham, os desafios da liderança, como é que vão agora os líderes manter comprometidas as equipas, estando elas em locais geográficos diferentes. É um desafio todos os dias que nós sentimos no terreno. Pedem-nos muitas vezes ajuda, nós não sabemos muito bem como ajudar, porque isto é um terreno ainda muito novo, estamos a desbravar ainda este terreno, mas há de facto muita coisa a fazer, a levar para o terreno. E portanto eu estou aqui para aprender mais do que partilhar. Obrigada mais uma vez por estas partilhas sempre tão ricas. Sim, obrigada, Jaime. Não sei, Sebastião, o professor Sebastião Feio de Azevedo foi reitor da Universidade do Porto durante alguns anos, está também envolvido na academia. Não sei se relativamente à universidade e ao governo da universidade nos quer dar alguma nota. Posso dar uma nota breve. Em primeiro lugar, deixe-me falar de uma questão que há muitos anos falo e que está em todos os meus slides, que é o maior valor das sociedades livres e de mercado, que é a confiança, não é? Que a Wanda mencionou. A confiança adquire-se quando, isto é teórico o que eu vou dizer, mas enfim, quando os nossos parceiros percebem em nós qualidade. Portanto, é o resultado da qualidade percebida pelos parceiros. E essa parceiros, que em inglês são stakeholders, não é? Enfim. E para conseguirmos essa confiança, para conseguirmos essa percepção de qualidade, é preciso que haja critérios de qualidade, por um lado, bem definidos e compreendidos por todos, muitas vezes não há. Informação muito transparente, também muitas vezes não há, e não manipulada, o que muitas vezes há, e clareza de procedimentos, e uma questão que é complicado falar disto, mas em Portugal eu acho que é preciso falar. Uma ética percebida por aqueles que connosco negociam. Se não houver estas coisas, dificilmente há confiança. É o primeiro ponto.
Agora, relativamente às universidades, e está aqui o Tribolé, as duas grandes universidades portuguesas têm a Universidade de Lisboa tem 18 faculdades, a Universidade de Porto tem 14 faculdades. Eu costumo dizer na brincadeira séria, no humor sério, que o mais difícil de governar é a União Europeia, que tem 27 Estados agora. A seguir é a Universidade de Lisboa, que tem 18 Estados, e a seguir é a Universidade de Porto, que tem 14 Estados. São os três grupos que são mais difíceis de gerir. Porque a governação faz-se na medida em que haja um misto muito delicado entre o respeito pela autonomia e o respeito, digamos, a disciplina coletiva, que é um problema relativo que nós temos. Eu tenho sempre que fazer um comentário neste momento em que entro por estas águas. Eu vivi bastantes anos lá fora e felizmente tenho tido a sorte, agora nem tanto, mas tive até há 2 anos a sorte de viajar muito e para todo o lado do mundo, praticamente. Nós somos um país desenvolvido, não vamos começar com choros, não é? Nós somos um país desenvolvido. Dentro dos países desenvolvidos, a nossa capacidade competitiva é limitada por várias razões. Para mim, a principal das quais é a nossa menor, em termos relativos com os países desenvolvidos, disciplina coletiva. O que dificulta muito a aceitação do modelo de governação ou de governança, como queiram dizer, governança, que põe os interesses do grupo acima do detalhe dos interesses individuais no respeito pelas autonomias. Esta delicadeza, não é? Porque se nós vamos para a autonomia até ao limite, a certa altura todos, na universidade, todos os professores são autónomos, não é? E portanto, a partir daí não há governança possível, não há forma, nem há controle. E, portanto, nós poderíamos e podemos fazer muito mais, temos uma fortíssima capacidade instalada humana, estou a falar, mas também hoje em dia material também. A falta de meios e de dinheiro não é desculpa, hoje em dia tem que se arranjar uma desculpa mais interessante, porque essa não existe. Nós temos os meios para produzirmos mais do que aquilo que temos produzido, embora não seja negativo e temos uma produção razoável. Mas a nossa forma de contribuir para o desenvolvimento da sociedade pode ser melhor se tivermos essa disciplina coletiva. Ao acrescentar, Alexandre Torres, já aposentado de várias funções, mas queria acrescentar o seguinte: achei perfeito tudo aquilo que disse, nomeadamente a percepção da qualidade, a necessidade dos critérios, de informação transparente, confiança. O exemplo do processo de vacinação é um pequenino exemplo de como foi, mas também introduzia e acrescentava uma coisa essencial num programa mais vasto e que vai ser terrível para as equipes de que a Wanda pertence, que é uma espécie, um método de controle preventivo. Isto é, além de toda essa informação, os próprios investimentos hoje podem ter que voltar para trás, para o dia anterior, quer dizer, face às várias circunstâncias que ocorrem. E, portanto, a complexidade aumenta. Era só isto. Muito obrigado. Deixe-me já agora, já que estou com a mão na massa, deixe-me já agora fazer mais 2 ou 3 comentários breves. Nós vivemos naturalmente tempos de uma elevada incerteza. Eu tive que gerir, perdoem-me a modéstia, acho que geri genericamente bem, todo o problema da pandemia na universidade, não é? E portanto, nós vivemos em tempos de dura incerteza e isso leva a questões do âmbito do psíquico e do psicológico. Eu dizia aos meus colegas de psicologia que isto para eles era uma afirmação forte da importância que eles e elas têm, não é? Porque realmente nós temos uma enorme dificuldade, eu tenho alguma capacidade de frieza, mas a generalidade das pessoas... Eu peço imensa desculpa porque aconteceu o mesmo com a Wanda e portanto também tive aqui um problema digital. Eu acho que hoje fomos todos contaminados com esta... Não é, Wanda? Começou aí e aconteceu também comigo, pronto, digital. Mas estavam a conversar entre vocês. Eu conto-lhe o resto da história depois. Não há problema nenhum, muito bem. Não, mas a ideia é mesmo isto, é termos aqui uma partilha e uma discussão entre todos. Nós estamos a viver em tempos de incerteza e temos que compreender que há alguma fragilidade humana e as pessoas têm grande dificuldade em lidar com a incerteza. Pessoas de alto nível, diretores, continuando a falar da universidade, como me sugeriram, pessoas de alto nível, pessoas, diretores, ficam muito ansiosos por ter que saber qual é a decisão do amanhã e nós dizemos, da amanhã talvez, mas depois da amanhã não sei exatamente ainda, não é? Aliás, permito-me comentar que nisso aí percebi,
o primeiro-ministro houve um dado momento em que disse isso mesmo. Bom, nós temos que dizer alguma coisa porque as pessoas estão a exigir que se dê um plano, que se informe das medidas que vão ser tomadas, mesmo que a gente não saiba quais são as medidas, não é? Muito bem. Portanto, esse aspecto tem que ser percebido, que estamos num momento difícil. Mas, já agora, eu sou claramente um fã do digital, devo dizer. Certamente que o presencial é fundamental, não está em causa isso, Mas esta crise, e atenção, eu não digo que a crise foi boa, Deus me livre, alguém o disse, um grande disparate, mas esta crise fez-nos pensar na necessidade de nós, de facto, usarmos o digital e nas universidades de usar métodos que de há muito tempo a esta parte já estão a ser usados em instituições mais avançadas. Portanto, aliás, reparem bem, hoje estão aqui neste momento 54 pessoas. Acham que o Jaime, com toda a sua dinâmica, ia conseguir que estas 54 pessoas estivessem juntas ali, algures, num anfiteatro da cidade de Porto, ou de Coimbra, ou de Lisboa? Não consegui. Eu tive, já agora, permitam-me também, uma reunião absolutamente extraordinária, em fevereiro, organizada por uma universidade da Índia, que tinha pessoas que iam do Hawaii até à Austrália. E éramos 14 a discutir assuntos de educação e precisamente... E todos, bom, aquilo em Portugal foi um bocadinho complicado, foi às 6h30 da manhã. Mais difícil foi no Canadá, que foi às 3 da manhã. Na Austrália foi às 11 da noite. Não é? De maneira que, mas conseguimos ter a reunião, coisa que era impensável, nós estávamos a viajar para ter essa reunião de 2h30, 3 horas. Portanto, eu acho que há uma oportunidade de discussão de assuntos, deste tipo de reflexão, de promover ações, decisões. Eu na próxima quarta-feira vou ter uma reunião com colegas, eu sou engenheiro, com colegas da área da engenharia, para pensar em questões de futuro próximo, e somos 5, e combinamos para quarta-feira às 6 da tarde ter essa reunião. Não vou a Lisboa, nem eles vêm ao Porto, vamos fazer a reunião por Zoom, por este método, por este meio disponível. Portanto, eu sou um grande fã desta metodologia, não é? E portanto, acho que nós devemos aproveitar. Eu acho que é importante, e peço desculpa realmente, como disse, aconteceu também aqui um pequeno percalço, mas pronto, está resolvido. Era importante termos também aqui, antes de passar também à Wanda e ao Zé Furtado, para eles também comentarem, não, do ponto de vista empresarial, o Armindo Monteiro está disponível ou não? É interessante ouvir a intervenção dele. Armindo, não estás a ouvir? Isto hoje, em termos digitais, estamos... E o José Manuel Fernandes, que está aqui connosco também, da FESIT. Não está. Pronto, estamos com alguns problemas de conexão hoje. Não sei por que motivo. Nós temos aqui o José Manuel Alegria, que é uma pessoa muito especialista na área da governance. Não sei se ele quer dar uma pequena nota também, muito breve, sobre este tema da governance. Esteve ligado durante muitos anos ao Instituto de Corporate Governance, né? E, portanto, melhor que ninguém também. Obrigado, Jaime, pela oportunidade que me deu de participar neste programa e realmente ouvi coisas que me interessaram muito e sobre as quais até, inclusive, não teria tido oportunidade de me perceber delas, especialmente quando o professor Poiás Maduro faz uma retrospectiva histórica da governance, não é? Indo até à Mesopotâmia, não é? Ora bem, mas aquilo que me gostaria de realçar isso é que a governance é mais uma espécie de andar a correr atrás do prejuízo. Isto agora do ponto de vista empresarial. O que tem acontecido é que a governance teve este impacto nos últimos 20, 30 anos de forma exponencial, mas porquê? Porque aconteceram aspectos na nossa economia, fenómenos empresariais que eu diria que foram muito negativos, que obrigaram as organizações a terem que repensar a sua situação. Porque, no fundo, a governance, isso não foi dito aqui, mas eu peço desculpa, às vezes entusiasmo um bocado nestes temas, não foi mais do que juntar dois pilares que até aí andavam muito longe do pensamento de quem tinha que dirigir. Era gerir e controlar. O problema de gerir e controlar é que é, no fundo, o nó górdio de todo este processo, a que chamamos corporate governance. É porque tudo aquilo que se fazia antigamente era gerir, e até, inclusivamente, os
pensadores, os prémios Nobel de Economia, tinham o princípio de que a gestão pressupunha a maximização da utilidade do acionista, no fundo, do seu lucro. E, portanto, tudo o resto eram um pouco de música celestial. Ora bem, e, portanto, foi isso, mas isso surgiu porque houve alguém que tivesse pensado no problema do principal agent, na questão do curto prazo versus médio prazo, enfim, todos esses aspectos, que no fundo, se quisermos, tem 20 anos. O Sir Adrian Cadbury, em 2002, fez, a pedido da Bolsa de Londres, uma avaliação da razão de ser, de haver uns pequenos indícios de escândalo a nível do mercado de capitais londrino, de empresas que faliam quando aparentemente não havia assim nenhuma razão, ou pelo menos conhecida aparente. E porquê? Porque realmente havia ali que preservar o interesse do acionista, que era no fundo um stakeholder no meio deste processo. Portanto, reparem, isto é um pouco aquilo que eu no fundo gostaria de dizer, que governance existe desde que o homem existe na Terra. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas. Organizações existem, desde as mais elementares, e a família é a primeira organização, até às mais complexas. Agora, a necessidade, a certa altura, de dar um outro cariz à organização, de governar essa organização de modo a que os interesses de todas as partes envolvidas, stakeholders, ou como quisermos chamar, estejam devidamente salvaguardados. E isso temos vindo a conhecer, mas um pouco na perspectiva do andar atrás do prejuízo. Porque é que a OCDE, porque é que a União Económica, a União, andam precisamente a publicar todos os dias nova legislação, embora o digam muitas vezes pudicamente nas entrelinhas, sem explicitar a razão de ser, mas porquê? Porque se continua a haver disfunções nos mercados que todos nós conhecemos, economistas, que são imperfeitos. E, portanto, como são imperfeitos, é óbvio que isto tem que acontecer. De maneira que, no fundo, isto é só uma reflexão que me levou aqui, no fundo, a repensar um bocadinho todas estas problemáticas. Muito bem. E pronto, ficava por aqui. Obrigado. Eu podia se calhar também à Luísa Ana Coreta, que é uma especialista nestes temas, portanto, ela é, além de uma eminente, isto é também membro de várias administrações de empresas e, portanto, também está no banco na IFD. É melhor que ninguém sabe o que é que estes temas são. Luísa, se quiser que dá uma pequena nota, antes de passarmos. Já me apanhou um pouquinho de surpresa, não estava a contar intervir. Eu gosto imenso destes temas e tenho pensado muito sobre a governance a nível público, porque estou em algumas instituições públicas, como o Banco de Fomento, como referiu, e também na governance de empresas familiares e governance de empresas cotadas. E daqui nascem múltiplas questões e às vezes até conflitos de talvez de opiniões ou de tendências, mas o que é que eu posso dizer? Que aprendo muito com o que vou ouvindo, e acho que devemos sempre debater estes temas, mas concordo que tem sido dito, isto não é novo, vamos discutindo, vamos dando mais atenção ou menos conforme as alturas, enfim, vou concordando com o que foi dito, não tenho muito mais a dizer, a não ser que é um tema que muito bem. Que é apaixonante, não é? E que vale sempre muito a pena bem. Discutir. Nós hoje vamos tentar acabar talvez às 7h30 para sermos um bocado mais concisos, até porque hoje há futebol e sei que há muita gente que quer assistir à Liga dos Campeões e não vamos privar disso. O Paulo Faustino tem estado também na organização destas sessões, além de ser amigo e editor. Paulo, não sei se queres dar uma pequena nota também sobre este tema, uma pequena comentário. Antes de mais, muito boa tarde a todos. Obviamente que é sempre um prazer colaborar nestes seminários online e, de facto, o grupo que aqui o Jaime tem o grande mérito de juntar é sempre um grupo muito enriquecedor e eu junto sempre a isto com grande prazer. Portanto, e a própria Mídia 21 que ajuda aqui na divulgação e apoio logístico também, obviamente, se congratula por este tipo de iniciativas. Bom, é assim, eu obviamente que os temas aqui, creio que todos os temas aqui abordados merecem um certo consenso, todos nós, as reflexões que aqui foram abordadas. Eu acho que fomos muito abrangentes, como tínhamos que ser, porque realmente todos estes temas interagem com todas as vertentes da sociedade, desde a educação, cultura, saúde, etc. E, portanto, é óbvio que aqui o denominador comum
que nós podemos retirar de toda a exposição e sem prejuízo de estar a ser demasiado sucinto, no fundo, é qual o impacto que a tecnologia vai gerar ou está a gerar nos nossos modelos de organização e de vida da sociedade. E, de facto, existem muitas incertezas que nós ainda não conseguimos identificar com objetividade, digamos, alguns impactos, mas eu creio que foram aqui lançadas algumas pistas bastante interessantes. E, por exemplo, recordo-me, e por coincidência, de uma intervenção de Miguel Poiás Maduro sobre a questão da inteligência artificial. Ainda ontem, por coincidência, estava a falar com um médico e ele dizia, bom, como é que vai ser quando os robôs começarem a fazer as operações? E depois, enfim, eu obviamente não percebo nada de medicina, mas, bom, quer dizer, em termos de precisão, provavelmente isso não trará problemas maior. Agora, o problema de facto é a responsabilização, como ainda há bocado foi falada como é que se vai responsabilizar uma máquina, e ele disse outra coisa importante, quer dizer, se começamos a educar os médicos, ou formar os médicos para o uso destas tecnologias, qualquer dia, com esta implementação da robótica e da inteligência artificial, os médicos não vão fazer saber operações. De facto não tinha pensado nisso, quer dizer, evidentemente que isto é levado ao limite este tipo de observação, mas é um bocado disso. Eu creio que há muita poeira para assentar no impacto da tecnologia na sociedade e creio que é consensual que, no fundo, a sociedade tem tendências e contratendências e, portanto, eu acho que em simultâneo com a utilização cada vez mais, a aplicação cada vez mais da tecnologia da sociedade, os saberes tradicionais vão ganhar importância, uma importância, acrescida. E, portanto, penso que a sociedade conseguirá ser inteligente no sentido de combinar aquilo que realmente pode ser plenamente realizado pela tecnologia e aquilo que a tecnologia não resolve, e não resolve aquilo que, de facto, envolve a interação humana e nem tudo conseguimos, e nem todos os aspectos conseguimos com que a tecnologia, de facto, seja completamente assertiva. Temos até o caso dos carros elétricos de condução elétrica. Enfim, nós todos sabemos que tem havido alguns problemas com os testes da Tesla. E, portanto, a tecnologia é, de facto, sempre um bom aliado e devemos ver a tecnologia como algo aditivo à sociedade, mas, o ser humano, no meio disto tudo, tem que lá estar. Portanto, e eu creio que isto tudo foi aqui refletido nesta enriquecedora conversa de fim de tarde e obviamente que é muito enriquecedora termos este palco para todos ouvirmos e partilharmos sobre estes temas. Então, para terminar, eu pedi à Wanda e ao José Furtado, quando o Miguel Poiás ajudou, infelizmente, a ser mais cedo, fizessem um comentário final e com isso vamos terminar às 7h30, a tempo, portanto, como eu disse, de continuar com outras atividades. Começava talvez pela Wanda e depois o José Furtado. Wanda, um comentário final, agradecendo mais uma vez a excelente apresentação e reflexão. Muito obrigada, Jaime. Assim, o meu comentário é só de realmente voltar-te a agradecer este grupo e o facto de estarmos porque, como dizia, penso que era a Luísa, são muitas as perspectivas, não é? E são muitos os ângulos por qual se pode ver o tema. Acho que, de facto, a vivência de cada um de nós e as experiências acumuladas são absolutamente essenciais para a partilha. Acho Ligaste? Alô, Paulo, tenho que pôr o som. Desculpe, isto. Muito bem, é o problema dos webinars. Força. Exato, não. Estava a dizer que, de facto, a única coisa que a partilha é absolutamente essencial para que a gente possa aprender, de facto, uns com os outros, sendo que há algo que me parece a mim que vai ser crítico para o futuro, que é, de facto, o não termos nada como garantido e a mudança permanente. E, portanto, e gostei muito de ouvir também o professor Sebastião a referir o tema da confiança. Para mim é de longe o tema mais crítico, como eu também disse, e portanto eu acho que se trabalharmos esses aspectos, tudo o que vem a seguir, e a confiança associada à privacidade, àquilo que referia, todos estes temas, à ética, se tivermos isso como um baseline de governance, tudo o resto nunca vai ser igual, e portanto estaremos cá como pessoas e líderes para ajudar neste caminho, e portanto o ter-nos uns aos outros também já me ajuda, porque temos sempre mais alguém para partilhar as dores. Muito bem. E, portanto, eu acho que é essa a partilha e ficar também disponível, porque depois já partilharei a apresentação contigo e aqui no grupo, qualquer coisa que também tenham mais dúvidas ou queiram colaborar nos desafios que também temos, também estamos totalmente disponíveis, está bem? Muito obrigado, Wanda, foi um prazer realmente. José Furtado, para encerrar. Obrigado. Foi de facto, como foi já referido, uma sessão muito enriquecedora, desde o enunciar
dos princípios estruturantes da governance pelo Miguel Poiás Maduro aos fatores críticos destacados pela Wanda neste novo paradigma assente na digitalização. Pela minha parte, tentei visitar a fronteira pública-privada, pelo menos sugerir essa fronteira público-privada, considerando que existe de facto um trade-off entre potenciar externalidades e a busca da eficiência. Por um lado, do lado do público, esse tema, a dupla lente do negócio e das externalidades sempre muito presente, e por outro lado, do lado da eficiência, do lado privado, onde existem mais condições mais apropriadas para se buscar eficiência. O segredo de facto está em tentar desbater este trade-off, alinhar interesses e corrigir enviesamentos decorrentes da menor sensibilidade num dos polos desta dicotomia. O exemplo que transmiti foi um bocadinho à volta disto, e, portanto, que de facto é um tema particularmente importante, atendendo à relevância que têm as instituições públicas, que têm as instituições de interesse público no bem-estar das pessoas. A valorização deste tema do governance público é da maior importância nas suas diferentes, numa perspectiva de governance integrada, como foi referido também pelo Poiás Maduro. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado. Pronto, queria agradecer a todos mais uma vez, foi uma sessão muito interessante. Tivemos hoje 2 ou 3 pequenos percalços, mas foram rapidamente resolvidos, e continuação para todos. Dia 19 de outubro teremos a nova sessão sobre o véu, e depois veremos a gravação da sessão, como é habitual, está bem? Muito obrigado a todos e continuação de boa tarde, está bem? Adeus. Adeus, boa tarde. Muito obrigado. Continuação de bom trabalho, está bem? Obrigado.